Palavra do Senhor que está em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, verso de número 10. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9 e o verso de número 10. Diz a palavra do Senhor: Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Verso 10. Jabez invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me venha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. É importante você entender que esta palavra, ela tem uma aplicação muito extraordinária na nossa vida. Esse texto, ele não é muito lido e compreendido porque é uma história que foi incluída no meio de um monte de genealogias que aparece no livro de 1 Crônicas. O livro de 1 Crônicas, que conta a história do povo judeu, ele começa com as genealogias, com as descendências e ascendências de todas as tribos de Israel. E no capítulo 4, a partir do capítulo 3, aparece a descendência da tribo de Judá. E quando chega no capítulo 4, no verso 9 e o verso 10, aparece essa biografia, essa mini biografia desse rapaz, desse senhor chamado Jabez. E a Bíblia não conta muito detalhes sobre ele. Os únicos versos que contam a história de Jabez é esse verso 9 e o verso 10 que eu li para você. Mas o que é que nós aprendemos aqui nesses dois versículos? Nós aprendemos que a qualidade de vida de uma pessoa está diretamente relacionada com a sua fé, com a sua atitude diante de Deus, com a sua convicção do que ele acredita que Deus tem para realizar através dele neste mundo. E quando nós olhamos para a história de Jabez, nós aprendemos em primeiro lugar que a história dele é marcada pela dor. Por isso que o verso de número 9 diz assim: a sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. E a Bíblia não entra muito em detalhes, só diz que o nome Jabez significa filho da dor, ou homem de dores. E todas as vezes que alguém mencionava o nome Jabez, estava dizendo para ele: vem cá, filho da dor, vem cá, você que foi gerado com dor. Seria mais ou menos o equivalente ao nosso português, ao brasileiro, Maria das Dores. E é certo que hoje, estava vendo pela internet, que algumas pessoas estão colocando o nome dos seus filhos de quarentena, com Covid-19. Geralmente, quando acontece essas epidemias, que as pessoas ficam impressionadas, de alguma forma a dor, a calamidade marca o coração. No caso dessa história, a gente pode conjecturar três hipóteses. A primeira hipótese é que a mãe de Jabez colocou esse nome dele para registrar a dor que ela estava sentindo naquele momento, a dor da sua alma, não só a dor física, mas talvez no período em que ele nasceu, a sua dor era tão grande, sofrimento, que ela disse: o nome dele será Jabez, filho da dor. Esta mesma experiência aconteceu com Raquel, a esposa de Jacó. Gênesis capítulo 35, verso 18. Raquel, no nascimento de Benjamim, quando ele nasceu, antes de morrer, Raquel disse: o nome dele vai ser Benoni,
Benoni significa filho da minha dor. E depois que ela morre, porque ela morre no parto, Jacó alterou o nome de Benjamim e não o chamou de Benoni, filho da dor. Chamou o nome dele de Benjamim, filho da felicidade. Segunda hipótese é que a mãe de Jabez observou que ele tinha alguma deficiência. Talvez ele tivesse algum membro do seu corpo com algum defeito, tivesse alguma limitação. E ela olhou para ele e disse: esse menino vai ser incapaz, é inferior aos outros filhos. E eu vou colocar o nome dele de Jabez. E colocou o nome dele de homem da dor, reconhecendo a sua limitação e a sua dificuldade. Mas uma terceira hipótese pode ser que a mãe de Jabez olhava para a vida naquele momento, a vida presente e a vida futura, sem muita esperança, sem muita expectativa, e dizia: eu vou ter esse menino, mas ele não vai ter muito futuro, porque a vida é muito difícil, e por isso ele vai ser Jabez, o filho da dor, porque a vida dele vai ser de sofrimento. É semelhante a alguém que olha para a nossa cidade de Marituba, só enxerga o lixão, só enxerga que ela é uma cidade que não tem muito emprego, muito trabalho, e então a mãe ou o pai olha para o filho e diz: esse menino não tem futuro, esse menino não vai muito longe. O certo é que Jabez, ele nasce marcado pela dor, ou pela dor da sua mãe, ou pela dor de alguma limitação que ele tinha, ou pela dor da crise, da dificuldade que ele vivia naquele momento. Mas o certo é que as impressões que vieram sobre ele eram todas negativas, de desesperança, filho da dor. E aí, nós observamos que diante dessa vida que ele recebeu, ele tem uma atitude a tomar. E é a mesma atitude nossa que estamos hoje aqui no século 20, no ano de 2020. É olhar para a vida e dizer: eu sou um homem da dor, ou a vida é muito difícil, nós estamos no meio de uma calamidade, virão outras calamidades. Eu até recentemente ouvi alguém dizendo: eu nem estou mais com medo do Covid-19, eu já estou com medo do Covid-20, porque quando arranjarem a cura para essa praga, já virá uma outra pior. A verdade, queridos, é que quando nós olhamos para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, a nossa vida também ela fica sem esperança. E nós adotamos o complexo de inferioridade, nós adotamos o pessimismo como estilo de vida, nós adotamos a mediocridade. A gente então se rende a uma vida de vida leva eu não tenho muito o que esperar da vida, e eu vou vivendo do jeito que dá. Mas diz a palavra de Deus que a outra atitude que nós podemos tomar diante dessa profecia de que nós somos um homem da dor, é a atitude que Jabez tomou, é a atitude de fé diante do Senhor Deus. Veja o verso 10 novamente, por favor. Diz o texto: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E aqui, queridos, nós destacamos algumas coisas importantes nessa oração tão curta de Jabez, porque não é o tamanho da oração que causa o impacto no reino de Deus, é o conteúdo da tua oração. A oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou a orar, ela é muito pequena, mas se você seguir a oração do Pai Nosso, a tua oração vai ter um conteúdo tremendo. E a oração de Jabez apresenta para nós aqui uma teologia completa.
Primeiro lugar, Jabez, ele buscou o Deus Todo-Poderoso. Pior do que não ter fé, é você ter a fé errada. É você acreditar numa pessoa, acreditar no homem. É você acreditar em algo, em alguma coisa que não vai resultar em nada por você. A força do pensamento positivo é muito bom. Ela te motiva, ela te levanta da cama, ela te leva a trabalhar. Mas a força do pensamento positivo só faz isso. Ela não tem poder para mobilizar Deus para agir a teu favor. Diz a palavra de Deus que Jabez buscou o Deus de Israel. O verso diz: Jabez invocou o Deus de Israel. Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus eterno, o Deus de amor. E o Salmo 145, verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Romanos 10, verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salmo 91, verso 15: ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Segundo detalhe na oração de Jabez, ele pediu a bênção de Deus. Oh, quem dera me abençoasses. Jabez disse que Deus estava acessível a ele. Logo, ele não acredita no deísmo, que prega um Deus distante, um Deus que não ouve a nossa oração. Não, o Deus de Jabez é o Deus que abençoa. Ele não acredita na dor como algo absoluto. Ele não acredita na praga e na profecia da sua mãe, que diz que ele era o filho da dor. E se ele tinha alguma limitação, nós não sabemos. Ele diz: Deus tem algum propósito nisso, mas eu acredito que o Deus de Israel abençoa. E eu creio que ele já tinha lido a história de Jacó, como Deus transformou a vida de Jacó, como Deus abençoou Abraão, como Deus abençoou Israel, como Deus abençoou Davi. E ele disse: Deus pode abençoar a minha vida também. Sabe, queridos, quando você acredita no Deus da bênção, então você tem um encontro da tua vida com o propósito de Deus. Eu vou repetir: quando você acredita no Deus da bênção, você está acreditando na tua vida, se encontrando com o propósito e o desígnio de Deus. Efésios capítulo 1, verso 3 e o verso 5. Se eu fosse você, antes de dar um passo pela manhã, você deveria ler esses dois textos que eu estou recomendando para você. Efésios capítulo 1, verso 3 e o verso 5 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E olha o verso: e em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Olhe no espelho e diga assim: eu rejeito na minha vida qualquer palavra de maldição, de alguém que diga que eu sou um filho da dor, que eu não presto, que a minha vida não vale nada. Olhe para você mesmo e diga: eu fui escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Eu nasci nesta terra com um propósito. Deus tem um plano para a minha vida. Então, Jeová me abençoa. Sabe, queridos, desde o dia em que nascemos até o dia em que vamos morrer, nós recebemos palavras negativas e destrutivas. E a maioria delas vem de dentro de pessoas que nós conhecemos. Porque às vezes nós não acreditamos nas palavras negativas ditas pelo nosso inimigo.
Mas as palavras que mais nos atingem são dos nossos pais. Filho do capeta, tu não vai dar em nada, tu é imprestável. E às vezes é um amigo, entre aspas, que olha para a gente com desdém, com inveja. Na minha infância, eu tive muito apelido. Eu nasci no interior, em Augusto Correia, numa necessidade tremenda, junto com a família, com meu pai. Eu digo para você que a maioria dos apelidos estão relacionados com algum defeito que você tem, com alguma falha que você tem. Mas eu quero profetizar para você que você não é aquilo que o mundo deseja que você seja, que você não é aquilo que o diabo tem profetizado na sua vida. Você é aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E você não nasceu para ser Jabez, você nasceu para ser aquilo que Deus projetou para você. Você sabia que o teu nome escrito no livro da vida não é Enaldo, não é André? A Bíblia diz que todos nós temos o nome escrito numa pedrinha branca quando a gente entrega a vida a Jesus. Deus sabe qual é o teu verdadeiro nome na glória. E ainda que alguém te chame de Jabez, Deus te escolheu antes da fundação do mundo para um projeto de vida. Eu gosto muito de Efésios, capítulo 3, verso 20. Se você puder repetir comigo esse texto. Efésios 3, verso 20. Eu vou ler primeiro, depois a gente repete, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Jabez, olha para sua mãe. A sua mãe diz: tu é filho da dor. Mas ele olha para Deus e diz: Deus, me abençoa. Eu não sei qual é a dor que está no teu coração, como está a tua alma sangrando por dentro, mas eu quero profetizar que a bênção de Deus na tua vida é maior. E ela começa quando você se encontra com Jesus, e ela começa quando o teu nome é escrito no livro da vida, e ela começa quando você é perdoado por Ele, e ela começa quando você recebe a garantia da vida eterna, porque nem a morte pode tirar isso de você. O crente que tem a sua alma e o seu coração em Deus, não tem medo do Covid-19 nem de nenhuma crise, porque você não deveria estar preocupado simplesmente com essa crise e essa pandemia. Você deveria estar preocupado em ter a tua vida segura na mão de Deus, porque Jesus disse: não temam aquele que mata o corpo, mas temam aquele que mata o corpo e ainda joga a tua alma no inferno, que é o juízo de Deus. Terceiro lugar, Jabez pediu a prosperidade. Verso de número 10, olha o que ele pede a Deus: e expandisses o meu território. O que é que ele está pedindo? Está pedindo prosperidade, ele está falando de terra, ele está falando de alcançar sonhos, de expansão, projeto que ele queria realizar. Salmo 68, verso 6 diz assim: Deus faz com que o solitário more em família, liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Provérbios 16, 3: entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Quarto lugar, Jabez pediu a presença de Deus. Ele fala: que a tua mão esteja comigo. E quando eu leio 1 Pedro capítulo 5, verso 6, diz assim: portanto, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Quando Jabez pede a bênção da mão de Deus, quando ele diz: Senhor, que a tua mão esteja comigo, a mão simboliza a presença de Deus, o cuidado de Deus. Assim como uma criança indefesa é segura pela mão do seu pai, e o pai lhe diz: meu filho, eu vou te levar,
eu vou te proteger. Então, você sabe que você será vencedor, não pela tua capacidade, nem pela tua inteligência, mas porque a presença de Deus está na tua vida. Êxodo capítulo 15, verso 6. Quando Moisés atravessou um mar vermelho com o povo de Israel, no cântico de Moisés, ele disse assim: a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Davi, no Salmo 139, verso 10, ele disse: a tua mão direita me guiará, e a tua mão direita me susterá. Quinto lugar, Jabez pediu a proteção do mal. É a mesma oração do Pai Nosso. Jabez, ainda no verso 10, ele diz assim: preserva-me do mal. Na oração do Pai Nosso, Mateus 6, verso 13, Jesus pediu, orientou nós orarmos: livra-nos do mal. Salmo 91, verso 9 e 10, diz assim: você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Por isso, olha o verso 10, nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. E em sexto lugar, Jabez, ele pediu o livramento da aflição. Ser crente e amar a Deus não significa que você vai ficar imune de problema, de luta, de desemprego. Crente perde emprego, crente adoece, crente vai enfrentar a morte, crente vai suportar o luto. Mas escute uma coisa, Salmo 34, verso 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. João 16, verso 33, Jesus disse, quando ele estava reunido na última ceia com os discípulos, ele olhou para eles e disse: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Como Jesus se comportaria se estivesse fisicamente conosco no meio dessa pandemia? Jesus estaria perplexo, com medo, apavorado? Não, ele disse para nós: tenham coragem, porque eu venci o mundo, nós venceremos. A terceira coisa que eu aprendo nessa oração tão curta de Jabez é que diz a Bíblia que Jabez, de um homem de dor, ele se transformou num homem ilustre. Leia comigo novamente o verso de número 9, que inicia o texto que eu li para você. Diz assim: Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Eu louvo a Deus, porque Deus atendeu a oração de Jabez. Sabe como termina essa biografia tão curta de Jabez? Está no verso de número 10. Leia comigo. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus ouviu a oração dele. Deus o abençoou. Deus deu prosperidade. A mão de Deus foi com ele. Deus o protegeu do mal. Deus o livrou da aflição. Porque o texto diz: Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu vou profetizar algo tremendo para você. Vai prevalecer na tua vida, não o que as pessoas profetizam. Vai prevalecer na tua vida aquilo que você coloca e acredita e pede a Deus. O que foi que a mãe de Jabez disse para ele? Tu serás um filho da dor. Mas Jabez pediu totalmente diferente para Deus. E qual é o resumo da vida de Jabez? Está no verso 9. Jabez
foi mais ilustre do que seus irmãos. Ilustre significa excelência. Ilustre significa honrado. Ilustre significa destacado. Ilustre significa notório. E o homem foi tão ilustre que Deus encontrou uma brechazinha na Bíblia para registrar a história dele no meio das analogias. O que eu acho tremendo é que Deus estava usando o cara para escrever um monte de genealogia. Se você ler o livro de 1 Crônicas, abre-se um parêntese para escrever a história de Jabez. É a única biografia no meio da genealogia. E na hora em que Deus, porque toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura foram homens recebendo a revelação de Deus. E a Bíblia não diz claramente quem foi que escreveu o livro de 1 Crônicas. Mas na hora em que o escritor sagrado estava escrevendo, de repente o Espírito Santo diz: para aí, vamos abrir um parêntese, porque nós temos que incluir a vida de Jabez. Eu quero profetizar para você que no meio dessa pandemia do coronavírus, Deus está abrindo um parêntese para mudar a tua história e mudar a tua vida. Eu estou pregando hoje para você, porque no meio desta calamidade, anota bem, hoje dia 3 de maio de 2020, você vai anotar a biografia que Deus vai fazer da tua vida. E se Jesus não voltar, você voltará aqui nessa igreja, ou em qualquer outra igreja, e você vai dizer: naquele dia eu ouvi a palavra do pastor, eu queria morrer, porque eu achava que era o filho da miséria, filho da prostituição, filho da derrota, mas eu clamei a Deus, e Deus reescreveu a minha história. E eu quero orar por você, eu quero orar por você que está aqui, eu quero orar por você que está na sua casa, eu quero orar por você que está me acompanhando de qualquer lugar, do Brasil ou do mundo, através das mídias sociais. Eu queria convidar você para orar. Feche os teus olhos e entrega a tua vida a Jesus. Entrega o teu coração a Ele. Eu não sei qual é o estado da tua alma, mas aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Pai, pelo poder do teu nome, eu oro pelo teu filho, Senhor, que está te aceitando como Senhor e Salvador da sua vida. Perdoa os seus pecados. Assim como Jabez, Senhor, já falaram tanta coisa para ele. Já disseram que ele é filho do inimigo, que ele não tem mais jeito, que ele não tem mais solução. Até hoje ele acreditava nisso. Quem sabe ele estava pensando até em tirar a própria vida, porque ele se via como alguém completamente entregue ao destino, ao caos, ao acaso. Mas agora, Senhor, ele está tendo um encontro contigo, que é o Deus de Israel. Entra na sua vida, perdoa os seus pecados, muda o seu coração, muda a sua vida, muda a sua história, transforma totalmente o seu interior, Senhor, e dá a sua paz, dá o perdão completo. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. Toma pelas suas mãos, o levanta, Senhor, salva ele, toda a sua casa, e que a partir de hoje, Senhor, ele viva para ti, te louvando, te adorando e ganhando outras pessoas para o teu reino, em nome do Senhor Jesus.